Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tópico 11, Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez, cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências mais atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de que é um bem ou mal. Ele dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure forças, novas forças, nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Então, vamos ao estudo da noite. E conosco, hoje, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o amigo Herbert Contígio. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, né? Esquecimento do passado. Por que nós esquecemos tudo que passamos em nossas últimas encarnações, em nossos últimos processos? Qual a necessidade desse esquecimento? E por que ele é válido hoje no processo em que nós estamos? Antes de responder, essas perguntas, a gente vai falar sobre pontos especiais para esclarecer dentro do estudo. A consciência e a inconsciência. O que é isso? Olha, nós estamos começando a ter consciência de quem somos, de
né, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. A nossa inconsciência, nela está contida todas as nossas experiências. O que passamos de bom, o que passamos de ruim, os avanços espirituais que já tivemos, os tropeções que já levamos. Tudo isso está na nossa inconsciência. Quando a gente desencarna no mundo espiritual, essa consciência se expande e temos a percepção, a noção de tudo aquilo que já fizemos. Hoje, encarnados, a nossa consciência se limita somente ao que é importante, ao que é válido dentro de um projeto reencarnatório. Então, a nossa consciência hoje, ela nos remete àquilo que nós temos diante dos olhos. O nosso nome, a nossa profissão, a nossa família, os laços conjugais que temos recentemente. Tudo isso faz parte da nossa consciência. E na nossa inconsciência é mais ampla. Nela está contido os nossos projetos reencarnatórios do passado e flashes das possibilidades que temos para o futuro. A meta em todos os projetos reencarnatórios é expandir a nossa consciência, trazendo elementos do inconsciente para o consciente. E a partir disso podermos mudar a nossa conduta, as nossas reflexões, as nossas atitudes e adentrar para um caminho mais leve no projeto reencarnatório. O projeto reencarnatório é aquilo que todos nós passamos antes de chegarmos aqui nesse mundo físico. Já viemos de muitas etapas de encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados. E quando estamos no mundo espiritual, na nossa casa, onde a nossa consciência é mais ampla e mais desperta, aonde percebemos os avanços morais que já tivemos, mas percebemos também com mais nitidez os defeitos, as mazelas, as imperfeições que ainda temos e precisamos avançar, sempre nos é concedido, na misericórdia divina, a oportunidade de um projeto reencarnatório. E o que é um projeto reencarnatório? É a possibilidade de avançar nas questões evolutivas do ser. Um projeto reencarnatório, ele traz todas as oportunidades de trabalharmos aquilo que já equivocamos, aquilo que precisamos melhorar. Então, diante de um projeto reencarnatório, as tendências afloram sem que soubermos por que elas estão aflorando. Todos os convívios que passamos, todas as dificuldades que passamos, são situações do nosso projeto reencarnatório para que possamos superá-las de uma maneira mais suave, mais esclarecida, com mais consciência daquilo que somos. Então, estamos começando os nossos processos de evolução. Já evoluímos um tanto que reflete naquilo que somos de bom hoje. O que somos hoje é reflexo de tudo que nós já vivemos e já presenciamos, participamos em todos os projetos reencarnatórios. Dentro de nós está as evoluções que já tivemos, os avanços morais, mas também está ali as necessidades que o espírito ainda tem. E nesse convívio de outras encarnações,
tivemos a oportunidade de conviver com outras pessoas, de exercer outros cargos profissionais, de ter em mãos decisões importantes. E sabemos que, estando em evolução, a falha, ela acontece. Ela é importante. É importante evitá-la, mas é importante também aprender com a falha depois de cometida. E nos projetos reencarnatórios passados, todos os convívios que tivemos, todas as pessoas que esmerilamos nesse convívio, nos traz ensinamentos e oportunidades para o avanço. Se soubéssemos de tudo que já passamos em questões evolutivas e morais, poderia ser prejudicial à nossa vaidade, ao nosso entendimento dos avanços que já tivemos, porque ainda somos imperfeitos e a vaidade ainda está contida em nós. Outro passo, se soubéssemos dos vacilos que já fizemos, que já cometemos, dos erros, dos equívocos, também nos sentiríamos envergonhados e talvez até desanimados de continuar a nossa caminhada. Por isso que um projeto reencarnatório, ele é um marco na evolução do espírito, em que o espírito perde a identidade de nome, de sobrenome, para começar uma nova caminhada em uma outra família, com outro nome, com outro sobrenome, com outra aparência física, mas na maioria das vezes se esbarrando nos mesmos laços familiares, aos quais necessita tanto de evolução. E olha o tanto que é importante esse esquecimento de nossas mentes, porque aquele que precisamos reajustar, nós encontramos nessas vidas. Encontramos por um tempo, às vezes, determinado, de convívio, para que avancemos em harmonia um com o outro. Se soubéssemos que aquele que se apresenta à nossa frente foi um algoz do passado, foi aquele que nos torturou, foi aquele que nós torturamos, como agiríamos diante daquele que tem dívidas conosco ou que nós temos dívidas com ele? O remorso, o rancor, a inquietude dominaria a essência maravilhosa do reencontro. Por isso que os familiares são muito importantes. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos, já viemos convivendo com eles há muitas encarnações. E aquele que mais nos incomoda é aquele que mais precisa da nossa atenção. É aquele que nós mais precisamos cuidar do relacionamento. Falando em relacionamentos, como hoje está fácil o rompimento dos relacionamentos? E isso está certo ou está errado? Às vezes, aos olhos de outras crenças religiosas, isso é um erro, é um equívoco. Mas diante dos olhos de Deus, um projeto reencarnatório permite que irmãos se aproximem, passem um período juntos, se amem, planejam e depois passam pela mesma oportunidade de superar aquilo que tanto incomoda. Não é uma questão de eternamente, é uma questão de vibração
no tempo que tem de oportunidade. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho dentro de um projeto reencarnatório não é por acaso. Uns com maior afinidade, uns amigos de caminhada para dar o suporte, dar a mão, para conviver ali lado a lado e ser o esteio nos momentos difíceis. Outros programados pela espiritualidade, pelos projetistas reencarnatórios, para se conhecerem em determinada época, conviverem em um período que ele é facultativo às escolhas, mas que esse período seja um período leve, suave e de ajuste dos equívocos que cometemos no passado. Quer entender quem somos e quem já nos prejudicamos? Quem nos prejudicaram? Analisem as convivências, os sentimentos, as pessoas e o que passa no seu coração e no seu pensamento diante das adversidades do mundo. Tudo que traz um desconforto é a oportunidade de um reajuste. Uma doença é um reajuste. Perdeu o emprego, está indeciso, é uma oportunidade do reajuste. Encontrou uma pessoa, um caminho, e percebeu que aquilo começou a ficar turbulento, é a oportunidade do reajuste. O reajuste não é ser submisso às questões que envolvem. O reajuste é agir de uma maneira diferente. Tratar o outro de uma maneira diferente. O que Jesus pede não é que nos acorrentamos aos pés das pessoas, que pratiquemos o apego. Jesus quer que vivemos em harmonia, um com o outro, independente se é irmão, familiar, cônjuge. O que Jesus pede através do seu evangelho: amai-vos uns aos outros. Independente de tudo que já foi feito no passado e no presente. Qualquer situação que aconteceu de hoje para os dias incontáveis do passado são meras situações de nós que ainda somos imperfeitos, passíveis de perdão, passíveis de entendimento, passíveis de reconciliação e, acima de tudo, passível de amor. Não seria aceitar, mas ter o coração contido, triste e endurecido. Não é verbalizar eu te perdoo, não é sorrir para fora para aquele que um dia te agrediu. Antes de tudo isso, antes de falar que perdoa, antes de sorrir, trabalhar dentro de si o sentimento por aquele que você julga que hoje te prejudicou, mas sabe lá quantas vezes já prejudicou em outras existências? Por isso que num projeto reencarnatório, a nossa mente é restrita. Temos lembranças vagas de infância. Temos lembranças dos dias atuais, aquilo que é mais importante. Às vezes esquecemos o que aconteceu hoje à tarde e não lembramos mais.
mas é permitido por Jesus, na misericórdia divina, que tudo que está no projeto reencarnatório resplandeça à nossa frente. Que a situação venha, que a prova venha, que o momento de trabalharmos internamente aconteça para a nossa própria evolução. Ou seja, não está nada errado em um projeto reencarnatório. Em tudo aquilo que acontece conosco, é a oportunidade de nos superarmos. O problema não é o outro que te agride. Ele é digno de compaixão. O problema é o que sentimos quando o outro nos agride. Qual é o nível de raiva, intolerância e de vibração que emitimos quando somos agredidos por uma outra pessoa? E pode ter certeza que nos outros projetos reencarnatórios do passado, as agressões eram muito piores. Éramos menos evoluídos do que agora. E um projeto reencarnatório é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele exige muito esforço, muito estudo, muita análise, muita percepção, todas as respostas estão nas palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus. Às vezes, nos deparamos neste projeto reencarnatório com muitas pessoas que dizem coisas diferentes uma das outras. E isso está certo ou está errado? Está certo. O que importa o ponto de vista de uma pessoa e da outra, independente da religião? O que importa isso para nós? São elementos importantíssimos para refletirmos o caminho que vamos trilhar. Porque somente nas palavras de Jesus está toda a verdade, todo o caminho e toda a vida. Analisar o que as pessoas falam é importante. Aquilo que uma pessoa te fala, ela traz conforto ou ela traz confusão? Ela traz indecisão ou ela deixa o peito caloroso de amor e de vontade de avançar e de crescer, e de ajudar e de prosperar? O que vem nas entrelinhas do Evangelho de Jesus é confortante, alivia, traz a responsabilidade para a nossa conduta, para os nossos atos. Ao contrário, qualquer pessoa que encontramos, seja qual nível dentro da classe religiosa que se encontra, se aquelas palavras trazem confusão, reflita, esclareça, compreenda. E neste sentido, o projeto reencarnatório, ele traz várias oportunidades para que nos deparemos com a necessidade de estudar, de compreender, de sentir e de nos transformar. E de sermos responsáveis pela nossa evolução. Ninguém evolui pelo outro. Ninguém evolui de graça, de presente. Nada que acontece conosco também não acontece de graça. Tudo que acontece de bom ou não é diante dos nossos méritos ou dos nossos débitos.
O Evangelho segundo o Espiritismo vem trazendo as entrelinhas das parábolas de Jesus, é uma maneira que reconforta, que traz toda a responsabilidade do projeto reencarnatório para as nossas atitudes, a nossa conduta, independente do que o outro fala, sente e faz com a gente. Porque o tempo é curto de uma existência. Algumas décadas em que nascemos completamente inconscientes quando criança. Só depois de algum tempo, alguns anos, que começamos a perceber aonde estamos. E somente na fase adulta é que a gente tem a oportunidade de avançar nessa percepção. E aí, com o tempo, o nosso corpo físico também vai perdendo, envelhecendo. E nesse ir e vir do espírito ao mundo físico, é a maior comprovação da misericórdia divina. Esquecendo do bom que já caminhamos, para que a vaidade não nos assole. Esquecendo também dos equívocos que já cometemos, para que também o remorso, o rancor e a angústia não nos desanime. Por isso é importante amar a si mesmo e ao próximo, estudar, amar e instruir. É o ensinamento de Jesus. Para compreender que a nossa consciência hoje é curta daquilo que nós já passamos. Mas tudo que já passamos está na nossa inconsciência. E à medida que vamos estudando e avançando e adentrando no mundo interno que somos, neste universo que nós somos, vamos começando a transformar o que era inconsciente em consciente. Não vamos lembrar de detalhes da vida passada, de outras vidas passadas, mas vamos ter a sensibilidade de encontrar em nós fagulhas do que já fizemos, tendências que ainda temos. Ter essa consciência no mundo espiritual, nós temos. Mas lá não é o campo propício para exercitar a transformação. Exercitamos, mas de uma dimensão em uma dimensão diferente. Porque aqui nós temos todos os mecanismos necessários para da inconsciência para o inconsciente, da inconsciência para o consciente e do consciente para a mudança. Enquanto as nossas mazelas estiverem impregnadas no inconsciente, vamos continuar a cometer os mesmos equívocos e nos justificando. Porque não sabemos, não temos consciência e não damos importância aos erros que já cometemos. A partir do momento que avançamos na sensibilidade, na harmonização interna, na ajuda ao próximo, no amor e na caridade, a nossa inconsciência vai aflorando, vai tomando forma, e a partir desse momento ela passa a ser consciente. E uma vez consciente de quem somos, das tendências que temos, está em nossas mãos a transformação. Está em nossas mãos nos ajudarmos, trabalharmos com muito amor, com muita paciência, na nossa própria transformação. Se gastamos encarnações e encarnações
cometendo os mesmos equívocos. Uma hora vamos ter consciência disso, aqui encarnados. E quando tivermos consciência disso, não tenham vergonha, não tenham desespero, mas avancem a passos largos em situações que vão combater aquilo que cometemos. E se estamos aqui encarnados, é porque precisamos passar por isso. Se estamos aqui encarnados, é porque temos a oportunidade de ajustar aquilo que já erramos. E esse ajuste está a cada minuto do nosso projeto reencarnatório. Está nos detalhes, nas provas que aparecem todos os dias, nas reações que temos no convívio com as pessoas, naquilo que passa no nosso pensamento. Já analisaram o nível em que pensamos sobre as outras pessoas, sobre o nosso estágio neste planeta, sobre as nossas oportunidades? Está no nível dos nossos sentimentos. Já analisaram tudo o que sentimos? Aquilo que aflige os nossos corações? Diante de duas coisas: estudar, entrar numa frequência vibracional de autoconhecimento e analisar o outro, em momento algum, analisar quem somos, analisar o que foi bloqueado em nossa mente no nosso projeto reencarnatório, o que está mentalmente esquecido, mas está latente em nossas condutas. Esquecemos o que já fizemos, pela misericórdia divina, mas o que fizemos está dentro de nós, em tudo o que fazemos. Aí o exercício maravilhoso do projeto reencarnatório, de descobrirmos quem somos, não através do pensamento e da lembrança, mas através de uma análise íntima e de uma reforma e de uma mudança. Porque às vezes poderíamos lembrar e não teríamos ânimo e força para superarmos. Mas não lembramos, mas sentimos e pensamos. E o que sentimos e pensamos é o que já fizemos. Somos nós. E aí a cada um de nós a oportunidade de trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, de reformar, enquanto estamos nesse período curto de tempo, com o próximo, com o convívio, com o trabalho, e daí avançar, porque uma vez praticado a autorreflexão, encontrado elementos necessários, aquilo facilita outras percepções, outros avanços. É o que nós chamamos de evolução espiritual. Por isso um projeto reencarnatório é importante. Por isso o mundo físico é importante. Porque aqui está o conflito. Se olharmos com os olhos do conflito, permaneceremos nele. Mas se olharmos para dentro de nós, com os olhos do autoconhecimento, vamos encontrar o caminho desta superação. Ninguém vem para superar o outro,
ser melhor do que o outro. Todos nós viemos para superar quem somos, melhorar o nosso processo de evolução. Agradeço a oportunidade da noite de hoje. Muito obrigado.